Nibiru. Tenho certeza que dificilmente algum de vocês ainda não tem ouvido falar alguma coisa a respeito deste nome, não é verdade? Citado em muitos textos antigos e principalmente de origem suméria, onde originalmente Nibiru seria o nome dado ao planeta natal dos Anunnakis, ou aqueles que desceram dos céus, e que eram uma raça de seres sempre descritos como sendo seres grandiosos, tanto em inteligência e tecnologia, como também em porte físico. Como pode ser facilmente notado através de inúmeras representações destes seres que podem ser observadas em inúmeras relíquias antigas encontradas em várias partes do mundo, mas principalmente de origem suméria. Mas e agora? E se estes seres realmente habitaram mesmo este nosso planeta há milhares de anos atrás, como é descrito nesses textos? Teriam eles realmente vindo de um grande planeta chamado Nibiru? Ou seja, será mesmo que todas essas informações que foram supostamente deixadas por aquele povo, através da cultura suméria, estejam realmente corretas? Ou poderia este nome, Nibiru, na verdade, estar sendo utilizado pelos próprios Anunnakis não para identificar um planeta, e sim para identificar algo ou alguém de uma natureza totalmente diferente da de um simples planeta. Bom, e é sobre este assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser do Ser, e no vídeo de hoje iremos falar mais um pouco a respeito de Nibiru e sua real natureza. Pois estariam realmente todas essas informações que foram encontradas em grande parte no ano de 1849, quando um grupo de historiadores encontraram 14 tábuas de argila na região da Mesopotâmia, com escritas cuneiforme, ou seja, a mais antiga forma de escrita de que se tem notícia até os dias de hoje, e que continham um número gigantesco de informações quanto à origem deste nosso planeta, dos seres humanos e de onde estes Anunnakis supostamente teriam vindo, e que seria deste tal planeta chamado por eles como Nibiru. Mas será mesmo que todas essas informações contidas nestes antigos textos sumérios realmente correspondam à verdade? É isso simplesmente porque, se pararmos um momento para prestar um pouco mais de atenção nessa história toda, acredito que não será assim algo muito difícil de perceber de que, pelo menos nos pontos principais desta história dos Anunnakis, ela é praticamente a mesma história contada na Hipóstase dos Arcontes e também na história contida em Gênesis, quanto à origem da humanidade. Muito embora em seu contexto geral possuam realmente muitas diferenças, acredito que, se prestarmos atenção, veremos que pelo menos os pontos principais destas três histórias são praticamente os mesmos, o que me leva a entender de que muito provavelmente sejam na realidade a mesma história, porém contada em diferentes versões e adaptada a diferentes culturas, à medida em que eram transmitidas de geração em geração e civilização em civilização. Pois vejam bem, em Gênesis é contado que os anjos que desobedeceram a Deus foram jogados na terra, vindos dos céus, onde coabitaram com as filhas dos homens e delas nasceram gigantes ou néfilins, ou seja, modificaram geneticamente a raça humana. Na Hipóstase dos Arcontes, é contado também que os Arcontes seriam seres de origem inferior e habitavam um mundo abaixo de um nível superior, onde seres muito mais evoluídos do que eles habitavam, ou seja, os deuses, e que eles também teriam sido responsáveis por criar e modificar a raça humana. E da mesma forma, não acredito que estes Anunnakis teriam mesmo vindo de um tal planeta Nibiru,
e que esta teria sido apenas uma versão que eles decidiram criar para explicar a sua origem frente à humanidade, mas que originalmente este nome Nibiru não era utilizado por eles para identificar um planeta, e sim para identificar um ser superior que teria sido responsável por enviá-los a este nosso mundo, e que muito provavelmente possam ter sido eles os próprios anjos caídos que são citados na Bíblia. E assim, conforme as outras duas versões, tanto da hipóstase dos arcontes quanto a contida em Gênesis, os Anunnakis também foram responsáveis por criar e modificar geneticamente a raça humana. E também coabitaram com as filhas dos homens, e delas nasceram Anunnakis, os quais, segundo algumas traduções, também eram chamados de Néfilins, pois realmente eram seres gigantescos se comparados a um ser humano comum, conforme pode ser notado nessa imagem, onde vocês podem ver claramente que um desses Anunnakis está ajudando a conduzir o boi, o qual está puxando uma carroça, onde estão sentados seres humanos comuns, dando claramente a entender que muito provavelmente este Anunnaki deveria fazer parte dessa família de alguma forma. E como vocês também podem perceber, os Anunnakis realmente eram seres de uma estrutura muito maior do que a dos seres humanos comuns, sendo assim verdadeiros gigantes, ou Néfilins, da mesma forma como é descrito na Bíblia. E sendo assim, meus amigos, a conclusão em que pelo menos eu cheguei a respeito deste assunto foi que estes Anunnakis nunca vieram de um planeta chamado Nibiru, mas sim ao contrário, da mesma forma como é contada na história a respeito da criação da humanidade que existe em Gênesis. Muito provavelmente, sendo eles então os tais anjos caídos que são citados na Bíblia. E que essa versão que eles deixaram para a humanidade, não só nessas tábuas de argila, mas também em várias outras representações encontradas em inúmeras relíquias de origem suméria, de que eles teriam vindo de um planeta distante chamado Nibiru, foi simplesmente uma forma de ocultar da humanidade quanto à real origem deles e da real natureza a qual eles realmente pertenciam. E como vocês podem perceber nessa figura, foram eles, os próprios Anunnakis, os diretos responsáveis por transmitir à humanidade toda essa ideia de sistema solar que acreditamos ser verdade nos dias de hoje. Muito embora já tenha havido durante toda a história da humanidade muitas discussões a esse respeito. Assim também como foram eles os responsáveis por influenciar fortemente todas as demais civilizações que vieram a existir na Terra posteriormente. E isso em praticamente todos os setores da sociedade, tanto na cultura, como também na astronomia, pecuária e principalmente nas crenças religiosas, entre muitos outros. Um fato que pode ser claramente notado nessas figuras encontradas em relíquias muito antigas que os retratavam, e que deixa muito claro que eles se tratavam de seres que realmente apreciavam e muito a vaidade. Vejam só essas imagens onde eles são retratados usando diversos itens, tais como braceletes, bolsas e algo parecido com um relógio. Muito embora não seja, pois eles os usavam nos 2 braços. Cavalos com armaduras e tantas outras coisas que, sem dúvida nenhuma, influenciaram e muito todas as demais civilizações que vieram a existir posteriormente. Mas, voltando a falar a respeito do modelo de sistema solar que nos foi deixado por eles, será mesmo que toda essa ideia realmente corresponde à verdade? Eu, sinceramente, estou totalmente convencido que não. Pois se foram eles que realmente criaram a raça humana, acredito que toda essa ideia de que estamos sozinhos no universo e que não existe nada lá fora fosse a melhor coisa para evitar perguntas indesejáveis. Pois tenho certeza de que as outras 2 versões dessa história contidas, tanto na hipóstase dos arcontes, como também em Gênesis, possam realmente nos oferecer uma ideia deste mundo muito mais próxima da realidade do que podemos imaginar. E que acima de nós não existe nenhum espaço com planetas e galáxias flutuando em um vazio profundo, e sim dimensões alternativas,
onde inúmeras realidades diferentes possam realmente estar coexistindo ao mesmo tempo. Só que, infelizmente, para tentarmos nos aprofundar mais um pouco neste assunto e tentar entender um pouco mais a respeito de tudo isso, acredito que seja realmente necessário falar um pouco a respeito de certas coisas que talvez agora no início não façam assim muito sentido. E que é simplesmente que mesmo que a maioria esmagadora da população mundial seja literalmente religiosa, sempre acabamos por aceitar de cabeça baixa tudo o que nos é afirmado pela ciência, como sendo verdade quanto a todo o funcionamento deste mundo que está à nossa volta, sem questionar em nenhum momento se isso é realmente verdade ou não. Pois vejam bem, segundo alguns levantamentos feitos pela CIA no World Factbook em 2004, estimava-se que apenas 12,5% da população mundial não se autodenominava como sendo religiosa, e deste total, apenas 2,4% se declarava realmente ser ateu, ou seja, aquele que não acredita em nada. E isso quer dizer que, muito provavelmente, você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo neste momento, a não ser que faça parte destes 2,4% que se declara realmente ateu, ainda que você não seja necessariamente um religioso praticante, certamente carrega dentro de si algum tipo de crença religiosa. E agora eu pergunto a você, segundo essa sua crença religiosa, seja ela qual for, o que ela prega a respeito do que realmente existe acima da superfície desse nosso planeta? Por exemplo, se durante uma missa ou um culto religioso você fosse chamado à frente de todos para falar a esse respeito, segundo o que é pregado pela sua religião, o que você responderia? Que acima de nós existe um plano superior onde habitam seres superiores? Ou simplesmente falaria a todos que o que realmente existe acima de nós se consiste apenas em planetas, sistemas solares e galáxias flutuando no vazio profundo de um espaço infinito, tal como nos é contado pela ciência moderna? Mas, agora, com certeza vocês devem estar se perguntando aonde é que eu quero chegar com tudo isso. E onde eu quero chegar, meus amigos, é simplesmente que, mesmo que hoje a grande maioria das pessoas possuam algum tipo de crença religiosa, ainda assim elas se veem forçadas pelo próprio sistema deste mundo a aceitar como verdade final tudo o que a ciência afirma como sendo realidade. E quanto a todas as coisas que podem existir fora deste nosso mundo, ou acima dos nossos céus, por assim dizer. Mas que se vocês pararem um pouco para pensar, vocês facilmente vão ver que são realidades totalmente diferentes. Ou seja, o que a religião afirma que existe fora deste mundo e o que a ciência afirma que existe lá fora. E agora resta uma pergunta. Uma pergunta que, com certeza, a maioria de vocês, em meio a tantas distrações neste mundo, ainda não tiveram a oportunidade de se fazer. E que, sem dúvida nenhuma, vai ficando cada vez mais esquecida a cada dia que passa. Quem está realmente certo em suas afirmações? A religião ou a ciência? Vocês já pararam para pensar nisso? É muito provável que quase nenhum de vocês tenha tido a curiosidade de saber quem realmente está certo nessa história toda, não é verdade? Até mesmo porque parece ser algo realmente insano questionar qualquer coisa que nos é afirmado pela ciência, ao mesmo tempo que também não conseguimos negar as nossas crenças na existência de algo superior. E quanto a isso, o que eu posso dizer a vocês, muito embora eu sei que seja algo realmente difícil de aceitar, é que, por incrível que pareça, se vocês começarem a pesquisar realmente a fundo todo este assunto, buscando de maneira incondicional realmente descobrir a verdade, seja lá ela qual for, acredito que será realmente surpreendente o momento em que vocês começarem a se dar conta de que, mesmo que a princípio tudo o que é afirmado pela ciência como sendo verdade parece ser algo realmente totalmente absoluto, a cada passo que vocês conseguirem se aprofundar mais neste assunto,
buscando realmente descobrir a verdade, vocês vão começar a ver que a ciência deixará de fazer tanto sentido, e as explicações oferecidas pela religião não irão parecer mais coisas assim tão abstratas como normalmente parecem. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que todos estes conhecimentos oferecidos por várias religiões do mundo todo, e inclusive pelo próprio cristianismo, podem realmente, por mais estranho que isso pareça, nos oferecer uma visão deste mundo muito mais próxima da realidade do que podemos imaginar. Ou seja, acredito que quanto mais vocês se aprofundarem para realmente descobrir a verdade, mais vocês se verão forçados a aceitar que tudo, e eu não quero dizer quase tudo, mas sim completamente tudo o que nos é transmitido pela ciência, quanto ao que realmente existe acima de nós, ou seja, fora deste nosso planeta, e que originalmente nos teria sido transmitido pelos próprios Anunnakis, ou por aqueles que desceram dos céus como eram conhecidos, não passa de uma grande mentira, de uma grande farsa, pois assim como já foi falado inúmeras vezes aqui neste canal, se aqui da Terra nós conseguimos ver as estrelas lá no céu, acima da nossa atmosfera, era para podermos ter uma visão muito mais deslumbrante de todo esse universo, não é verdade? Mas não é isso o que acontece. E como também já foi falado aqui neste canal, a desculpa por não se poder observar qualquer tipo de estrela em nenhuma das imagens que são feitas na Estação Espacial Internacional é que isso se daria por um problema focal da câmera. Mas agora eu pergunto a vocês, como isso realmente poderia se tratar apenas de um problema focal, se quando o primeiro astronauta americano a entrar em órbita ao redor da Terra olhou para o espaço, também relatou ter observado exatamente a mesma coisa? Ou será que os olhos dele também estavam fora de foco? O que eu quero dizer com tudo isso é simplesmente que, acreditem ou não, o que de fato existe lá fora não é nada parecido com o que a ciência afirma que seja verdade. E além disso, vocês já pararam para pensar que todos estes supostos planetas, exceto a Terra, todos receberam o nome de deuses, que fazem parte da mitologia greco-romana, e que com certeza também não passam de uma herança deixada pelo povo sumério, ainda que com nomes diferentes, sendo eles Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e inclusive Plutão, o qual recentemente foi rebaixado para planeta anão. Ou seja, vejam bem, nós estamos na Terra e os deuses nos céus. Não é algo realmente muito curioso? E como eu disse a vocês, quanto mais nós formos nos aprofundando neste assunto, mais vamos descobrindo como a nossa sociedade está completamente envolvida em um monte de mentiras e farsas. Como a tão falada farsa da ida do homem à Lua. Mas o problema não é só esse, pois como vocês já devem ter percebido, não se trata apenas da farsa da ida do homem à Lua, pois na realidade se trata da grande farsa do espaço. Ou seja, todas as missões espaciais que supostamente teriam saído da órbita da Terra são todas uma grande farsa, uma grande mentira, um verdadeiro teatro repleto de fantasias e usado exclusivamente para entreter o público adulto. E vocês já pararam para pensar como que ultimamente andam havendo tantas notícias de novas conquistas feitas no espaço? São satélites em órbita ao redor da Lua, sondas fazendo pousos na Lua, em Marte e em tantos outros planetas, e não param de chegar notícias de novas e incríveis descobertas feitas no espaço, além de sondas que já estão saindo para fora do nosso próprio sistema solar. Mas sabem no que eu acredito, meus amigos? É que realmente tudo não passa de uma grande distração, de uma grande farsa, e que essas sondas que supostamente estariam em diversos planetas do nosso sistema solar, na verdade estão aqui mesmo, no nosso próprio planeta.
em grandes áreas isoladas, principalmente em território americano, e que, logicamente, são totalmente restritas ao acesso do público em geral, tal como a famosa Área 51, entre muitas outras. Por qual outro motivo vocês acreditam que o governo americano se empenharia tanto em isolar e vigiar imensas áreas, normalmente de clima desértico, dentro do próprio Estados Unidos, e que são proibidas até mesmo de serem sobrevoadas? Bom, certa vez eu vi um vídeo aqui no YouTube onde contava a história de uma moça que supostamente seria uma ex-funcionária da NASA e que fez uma interessante declaração em um programa de rádio nos Estados Unidos no ano de 1979, onde ela afirmou que, ao trabalhar na manutenção da sonda Viking, que supostamente estaria transmitindo imagens ao vivo diretamente de Marte, se deparou com uma cena inusitada, pois ela viu nada mais, nada menos que dois jovens caminhando em direção à sonda, e acreditem ou não, usando apenas camiseta, bermuda e tênis, ou seja, roupas leves. Quando, inexplicavelmente, todos os monitores da sala que estavam exibindo aquelas imagens foram subitamente desligados. Mas não se sabe por quê. Posteriormente, ela teria mudado totalmente essa versão, onde esses dois homens estariam usando apenas camiseta, bermuda e tênis, para uma versão onde eles estariam utilizando trajes espaciais leves e negando totalmente a versão anterior. Bom, eu busquei bastante a esse respeito, tentando achar esse vídeo aqui no YouTube, mas infelizmente eu não o encontrei. Eu encontrei um que conta uma história bem parecida. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E outro fato também bastante curioso, e que deixa mais do que evidente essa grande farsa das missões espaciais, é um fato bastante recente envolvendo a equipe responsável por todo o projeto da sonda Curiosity. Este é Adam Stelzner. Ele é o engenheiro-chefe da equipe que supostamente teria enviado a sonda Curiosity a Marte. E o que se esperar de um engenheiro-chefe? Logicamente que ele saiba praticamente tudo relacionado com um projeto o qual ele está chefiando, não é mesmo? Mas parece que na NASA, ou seja, nessa verdadeira Walt Disney para adultos, não é isso que acontece. Pois em uma entrevista concedida por essa equipe a um grupo de jornalistas dentro das instalações da JPL nos Estados Unidos, logo após o anúncio do grande sucesso que teria sido o pouso dessa sonda em solo marciano, eles cometeram um gravíssimo erro, que acredito que não irão cometer de novo tão cedo, pois deixaram entrar também um pequeno grupo de cientistas e pesquisadores que queriam saber mais a respeito do projeto, e que acabaram por fazer algumas perguntas que normalmente não seriam feitas por jornalistas comuns. E, curiosamente, de toda a equipe, o que menos soube responder a essas perguntas foi justamente esse tal engenheiro-chefe. Vejam só. Adam, tell us about the landing. All right, Greg. I can't tell you too much about it. I mean, it looks good. I'm being a little flip. In short, it looked extremely clean. I have to ask you, what kind of file type? Can you tell us about the image file type and compression that was used to send this very important couple of thumbnails back from Mars? Yes, unfortunately, I absolutely cannot. Vejam como ele fica totalmente perdido a cada pergunta que é feita. The spaceflight website has coordinates for the landing that go down to something like 5 decimal points. I just wanted to confirm with you that you do have those sort of coordinates, and am I reading those coordinates correctly when I see that it looks as though you've landed within 500 meters of the skirt around the mountain? That, I mean, you're really very close to the mountain at the closer end in the landing ellipse, and possibly within striking distance of the phyllosilicate trench. I can't confirm that. Bom, parece mesmo que esse é um engenheiro-chefe de um ambicioso projeto que teria custado aproximadamente $1 bilhão ao governo dos Estados Unidos. E agora me respondam com sinceridade. Dá para acreditar que toda essa encenação seja realmente verdade?
simplesmente porque se ele, que é o engenheiro-chefe responsável pelo projeto, não sabe nada a respeito do projeto, quem poderia saber? E acreditem ou não, meus amigos, são cientistas como esses aí que vocês estão vendo, os responsáveis por nos trazer a cada dia que passa novas e incríveis descobertas vindas do espaço. E é por esse motivo que eu tenho total certeza que seja lá o que for que existe acima de nós, ou seja, fora deste nosso mundo, dessa nossa realidade, uma coisa é certa: não são apenas planetas, sistemas solares e galáxias. Simplesmente porque nós não estamos, nem nunca estivemos sozinhos aqui. E que toda essa história que a ciência prega a respeito do que existe lá fora não passa de um grande embuste para nos afastar da busca pelo verdadeiro Deus que existe dentro de cada um de nós, e por tudo relacionado à espiritualidade e ao desenvolvimento espiritual. E que poderia ser a única coisa capaz de nos tirar dessa condição de total submissão em que nos encontramos neste mundo, e que nos permitiria atingir planos existenciais superiores que muito provavelmente possam existir fora deste mundo. Pois, na minha opinião, o que de fato possa existir lá fora pode realmente se tratar de um imenso número de realidades diferentes coexistindo ao mesmo tempo que a nossa, as quais pode se tratar de fenômenos existenciais naturais ou até mesmo realidades simuladas artificialmente, onde seres de uma natureza e tecnologia muito mais evoluída do que a nossa possam estar constantemente migrando o tempo todo entre todas essas inúmeras dimensões e realidades. E que muito provavelmente seja por esse motivo que, hora ou outra, eles acabam, mesmo que sem querer, aparecendo nessa nossa realidade, vindos não se sabe de onde e desaparecendo de maneira totalmente inexplicável, onde são sempre confundidos por todos como sendo seres de origem extraterrestres, mas que, na verdade, eles não são e nunca foram extraterrestres, e sim seres de origens extradimensionais, que habitam dimensões e realidades paralelas, possuindo uma tecnologia que os permitem entrar e sair dessa nossa realidade a hora que eles bem entendem. E que, com certeza, são capazes de controlar quase que completamente todo este mundo que está à nossa volta. Toda essa nossa realidade, ou toda essa Matrix, por assim dizer. E sendo assim, depois de ter falado tudo isso, acredito que fica muito claro que este nome Nibiru, citado tantas vezes nesses textos antigos, na verdade não deva ser entendido como sendo um simples planeta. E isso simplesmente porque planetas, na verdade, não existem. Ninguém vem para esse mundo vindo de um outro planeta, pois a verdade é que todas as vezes que puderam ser observados seres ou objetos que supostamente teriam uma origem extraterrestre, na realidade sempre se trataram de seres extradimensionais, vindos de dimensões paralelas e realidades diferentes da que nós estamos. Mas e então? Se Nibiru não é um planeta, poderia ser ele, na verdade, um deus do mundo antigo? Ou até mesmo aquilo que um amigo sempre insistia em afirmar, de que ele seria um ser consciente ou até mesmo o verdadeiro Deus, o qual, pelo menos pelo que parece, de tempos em tempos marque este mundo com a sua presença. E o que eu posso dizer a respeito de tudo isso é que a cada dia que passa, eu realmente estou mais convencido de que isso possa ser realmente verdade. E que a sua chegada a este nosso mundo, a essa nossa realidade, esteja realmente muito próximo de acontecer. Bom, meus amigos, pelo menos é nisso que nós, aqui do canal O Ser do Ser, realmente acreditamos. Esperamos sinceramente que tenham gostado do vídeo. E no mais, um meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, muita paz e até a próxima.